Bom dia, bom dia. Tá dando para me ouvir bem? Tudo bem? Use Jorge, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Tá dando para ouvir direitinho? Que eu tô com foninho aqui. Eu não sei se como está o som aí. Bom dia, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, sou Glória Ribeiro. Glória Ribeiro e eu estou aqui para passar, né, algumas experiências minhas em relação a a questão de escassez. E nós vamos usar a palavra, baseado na palavra. No primeiro encontro, nós falamos sobre identidade. Qual é a sua identidade? Baseado em Gênesis 1:26, que diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, se nós somos imagem e semelhança de Deus, essa é a nossa identidade. Foi o primeiro estudo que nós fizemos a respeito disso, que nós somos imagem e semelhança do Senhor. Essa é a nossa identidade. Muitas vezes nós achamos que a nossa identidade é somente aquele númerozinho que está escrito na nossa carteirinha de identidade. Mas vai além, né? A nossa identidade, que está escrita aqui em Gênesis 1:26. Bom dia, Karine. Tudo bem? Então, está escrito aqui em Gênesis 1:26, né? Todo mundo, eu acredito que conheça. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, esse é o primeiro que nós estudamos, né? Essa é a terceira live. A primeira, nós falamos isso, né? De acordo com a palavra. Amém, sou missionária. Eu tenho isso no meu coração. E hoje Deus colocou no meu coração, tá, Jorge? Tá dando para ouvir bem, Jorge? Deus colocou no meu coração para que eu fiz um ano de live ministrando a palavra, sabe? Para quem não me conhece, o que acontece? Eu pedia muito a Deus para me tirar de quatro paredes. Vou orar, viu, Karine? Nós vamos iniciar coração. Porque eu queria viver aquilo que a palavra diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. E eu não queria ficar restrita a quatro paredes. Foi aí que uma amiga me deu o link do TikTok e eu fiz um ano todos os dias, inclusive sábado. Eu fiz um ano de live, um ano, ministrando a palavra. E eu fiquei um tempo sem fazer live. Agora Deus colocou no meu coração para ministrar sobre como sair da escassez, baseado na palavra. Sabe? Claro que eu vou indicar alguns livros que são bons, mas o maior livro é esse aqui, a palavra de Deus. E nós vamos iniciar orando então, viu, Karine? E vamos orar colocando esse live na mão do Senhor. Se você puder ficar, curtir, compartilhar, será um prazer. Eu só queria saber se está dando para ouvir direitinho. Porque eu tô com um foninho novo aqui, eu não sei se ele tá bom, mas vamos orar, viu, Karine? Senhor, Deus querido, Deus amado, Pai celestial, eu te peço, Espírito Santo de Deus, sem o Senhor nada vai acontecer nesse lugar. Pai, me ajuda, Espírito de Deus, conduz. Eu quero ser um canal de bênção, eu quero ser instrumento nas mãos do Senhor. Espírito Santo, intercede por mim. Pessoas estão pedindo oração aqui, como a Karine. Deus, eu não sei o motivo da oração que a Karine precisa, mas o Senhor conhece a Karine, o Senhor sonda o coração dela. O Senhor conhece o Jorge, o Senhor conhece cada um que já se faz presente. E tem pessoas que nem vai estar aqui na live, mas vai estar ouvindo, porque eu divulguei o link. Deus visita cada pessoa. Deus abençoa a Cristiane, porque eu sei que hoje ela não está bem. Que o Senhor venha derramar a tua graça sobre ela, a tua alegria, a tua esperança, a tua fé. Espírito de Deus, abençoa cada pessoa que já está nessa live. Vai derramando o teu óleo. Deus, eu sei que muitas vezes a gente busca resolver as coisas com a força do nosso braço, mas nós sabemos que o socorro vem de ti. Se a Karine foi humilde de pedir oração, muitas vezes a gente precisa e a gente às vezes nem pede para as pessoas e as pessoas não sabem o que está dentro de nós, mas a Karine pediu oração. Deus, em nome de Jesus, seja em que área for, porque o Senhor é Deus que cuida, o Senhor é Deus que abençoa, o Senhor é Deus que abre porta onde não há, o Senhor abriu o mar para o povo passar. Então, o Senhor é o mesmo ontem e será
eternamente o mesmo. Por isso, ó Deus, abençoa a Karine. Se for na área sentimental, eu sei que o Senhor cuida. Se for na área financeira, eu sei que o Senhor cuida, porque o Senhor é um Deus de poder. Oh Deus, manifesta o teu poder na vida da Karine, manifesta o teu poder na vida de cada um que entrou nessa live. Oh Deus, ninguém está aqui por acaso, porque foi o Senhor que tocou de alguma forma, pessoas sedentas de ti, Deus. Abençoa, Deus, tu és a fonte. O Senhor tem me mostrado muito isso, que tu és a fonte, não existe outra fonte. Às vezes nós colocamos nossa esperança no trabalho, às vezes nós colocamos nossa esperança no recurso financeiro, às vezes a gente coloca a esperança no esposo, na esposa, no amigo, no pastor, mas nossa força vem de ti, Senhor. A nossa esperança vem do Senhor. Tu és, Senhor, a nossa fonte, Deus. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, vai derramando unção, que todos que estão ali nessa live, pessoas que entraram nessa live, pessoas que estão só me ouvindo, porque nem tem o TikTok, mas está lá ouvindo. Deus, derrama a tua graça, Deus. Abençoa, abençoa. Oh, Deus, que nasça a esperança, traga o renovo. Abençoa o fim de semana de cada um, que cada um tenha um fim de semana maravilhoso. Deus, em especial a Karine, que pediu oração específica para ela. Abençoa a Karine. Derrama o teu óleo sobre a Karine. Que a Karine sinta a tua presença, Deus. Oh, Deus, eu não tenho poder de fazer nada, mas o nome de Jesus tem sim. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor seja com todos que estão nessa live. E se você puder compartilhar essa live, compartilhe. Eu vou compartilhar aqui com uma amiga aqui, rapidinho, tá? Fique aí, não sai. Amém. Sejam todos bem-vindos. Então, Deus colocou no meu coração. Tá dando para ouvir, gente? Por favor, me fala aí se tá dando para ouvir direitinho, porque eu tô com um foninho aqui novo. Eu não sei se ele tá sendo bom. E se você puder compartilhar a live, eu agradeço, tá? Deus colocou, a Luzinete, Deus colocou no meu coração, sabe? Para estar falando sobre isso. Como sair da escassez. Como Tá dando para ouvir? Obrigada, Karine. Então, como sair da escassez? Gente, quando eu falo da escassez, eu não estou falando só da área financeira, porque eu sei que tem cristão que fecha o coração. Quando a gente fala em finanças, a pessoa fecha o coração. Mas isso é uma das coisas que eu vou falar, crença limitante. Nós achamos que se nós somos espirituais, a gente não pode ser próspero. E é sobre isso, sabe? É sobre isso que eu quero falar aqui. Que Deus, ele tem o melhor para você, Caio, tá? Deus tem o melhor para você. E eu vou provar para você que a palavra nos garante isso. E João 10:10 diz que o ladrão veio para matar, veio para roubar e veio para destruir. E Jesus disse que ele viria para trazer vida e vida em abundância. Só que antes da gente entender tudo isso aí, eu vou falar algo sério. Sabe o que te impede o que às vezes te mantém na escassez? Primeiro, eu falei, eu vou fazer um resuminho aqui rapidão, tá? Para você entender. Na primeira, é como se fosse aula, tá, gente? Quem quiser pegar papel e caneta, vai valer muito a pena. E Gênesis 1:26 fala que Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Gente, se nós somos imagem e semelhança de Deus, imagina o que é isso. Você não pode olhar no espelho e achar que você é feia, que você é incapaz, que você não vai chegar lá, que você não tem valor, mas só que nós carregamos isso dentro de nós. Sabe por quê? Quando às vezes a gente estava ali, às vezes no ventre da mãe, a mãe, de certa forma, rejeitou. Por quê? Talvez você não foi uma pessoa programada. E ali, às vezes sem maldade, a sua mãe te rejeitou no ventre. E ali, desde o ventre, muitas vezes as coisas ficam gravadas no nosso coração. Entendeu? E aí isso te impede de prosperar, de sair da escassez. E vou repetir, quando eu falo aqui de escassez, eu não só estou falando de questão financeira. Às vezes tem gente que é escasso de amor, tem gente que é escasso, sabe de quê?
de conhecimento. A pessoa não tem conhecimento, ela não consegue aprender, ela tem um bloqueio. E nós vamos falar desse bloqueio. Então, a primeira coisa que você tem que entender, que a sua identidade não é que você é filha do Zé, que você é filho da Maria, você é filho de Deus. Antes de você ter sido gerado no ventre da sua mãe, Deus te fez, Deus te planejou. Talvez o seu pai aqui na terra te rejeitou, talvez o seu pai te abandonou. Quantas pessoas, ainda mais na atualidade, os pais têm abandonado os filhos, as mulheres têm criado os filhos sozinhos. Ou, muitas vezes, existe ali uma separação, o casal separa, cada um vai para um lado. Nós não vamos entrar em nenhum detalhe disso, mas a criança se sentiu abandonada, porque ela viu o pai dando tchau, porque a criança viu o pai indo embora com a mala, ou talvez o pai nem despediu. Isso traz marca no nosso coração. Gente, essa live vai ficar gravada lá no YouTube, tá? Glória Ribeiro. Se vocês quiserem depois compartilhar com alguém, ou ir lá, rever. Então, nós temos ferida na nossa alma. Por mais que a gente busque a Deus, nós temos que ter essa consciência de que nós temos bloqueio. Talvez pelo fato do pai ter ido embora, talvez de ter havido aquela separação, em especial a mãe. Muitas pessoas aí, eu sei que tem gente aí que está me ouvindo, que a mãe abandonou. O pai se separou, a mãe também doou os filhos, deixou outras pessoas criar. Então isso causa o quê? Feridas na alma. Mas querido, querida, pensa uma coisa. Se você pensar que quem te criou foi Deus, que o seu Pai celestial, o seu Pai é o Senhor. Entendeu? Se você pensar nisso, faz sentido para vocês isso que eu estou dizendo? Que você não é filho do Zé, da Maria, do João, é aqui na terra. Eles foram um canal de bênção para a sua vida. Mas, na verdade, você que é cristão, você sabe que quem realmente te fez foi Deus. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. É isso que eu quero falar. Então, em Gênesis 1:26, eu estou aqui para falar de Deus, não é para falar de religião, mas para falar que Deus te criou, Deus te fez. Então, a primeira coisa que nós estamos falando aqui é isso, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis 1:26, continuando aqui, fala assim, olha, domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo réptil que te move sobre a terra. Então, Deus te fez, queridos, para governar. Olha que coisa fantástica. Você é imagem e semelhança de Deus. Ok. Você é imagem e semelhança de Deus. Segundo, você nasceu para governar. Deus te fez para governo. Deus não te fez, querido, para que você fosse um derrotado, né? Entende? Deus não te fez para ser um derrotado. Deus te fez para que você governe, que está escrito em Gênesis. Você que crê na palavra, né? Eu não estou aqui para convencer ninguém. Você pode meditar na palavra e ver que Deus te fez para governo. Então, Deus quer que você esteja ali. Não é errado ninguém aqui ser funcionário. Não é errado a gente, né, ter CLT. Não é errado. É maravilhoso você fazer um concurso, tudo isso é maravilhoso. Porém, Deus quer que você esteja no governo, que você faça tudo com excelência. Tudo que você vai fazer, querido, se você for um funcionário, faça tudo com excelência, porque você nasceu para fazer diferença. Governo é isso, ter autoridade. Quando você está no seu emprego, você faz a diferença. Quando você é patrão, você faz a diferença como patrão. Você não é aquele patrão autoritário. Você pega as pessoas na mão e fala, vamos junto que nós estamos juntos. Eu vou crescer, você vai crescer junto comigo. Isso é ter governo, tá? Então, eu falei sobre isso ontem, né? Sobre governo, que nós nascemos para governar. E existe bloqueios em nossas vidas que precisam cair por terra, né? O quê? Primeiro, autoimagem, nós falamos sobre isso. A nossa autoimagem, ela não pode ser negativa. Porque se você achar que você não é nada, que você não é ninguém, é isso que você vai passar para as pessoas.
que você não é nada, que você não é ninguém. Aí as pessoas vão te enxergar como nada. Isso eu carreguei durante muito tempo na minha vida. Sabe, eu achava que eu não era nada, que eu não era ninguém, que eu não era capaz. Sabe, porque eu fui educada dessa forma. Sabe, que eu tinha que esperar todo mundo para depois eu poder pegar meu pedaço. É como se fosse assim, né? Minha mãe ensinou a gente assim, né? Eu não sei na sua casa. Então, é como se fosse assim, as visitas chegam, eles comem o melhor. Se sobrar, a gente come. Então, de certa forma, eu fui criada como se eu não tivesse valor, se eu não tivesse importância. E é isso que Deus quer que a gente tira, esse bloqueio da autoimagem. Alguém já passou por isso? A mãe falava assim, olha, você não come enquanto a visita não comer. Você não levanta da mesa enquanto não isso. Ou então na escola, as pessoas te diminuíram. Né? O colega falava, você é um burro. E você gravou isso na sua mente, no seu coração. E você, sabe, só machuca as pessoas quem foi machucado. Então, muitas pessoas gostam de ofender, machucar, ferir as pessoas. Sabe por quê? Porque ela foi ferida quando criança. Então, como que uma pessoa ferida vai falar coisas boas? Como que uma pessoa machucada vai ajudar outras pessoas? Então, é por isso que eu busco a cura para me ajudar as pessoas a ser curada. Eu me encho de amor para me doar amor. Então, a pessoa oferece o que ela tem. Ela oferece o que ela tem. Se a pessoa ofende os outros, é porque ela carrega dentro de si ofensas. Se a pessoa é revoltada, porque ela carrega dentro dela isso, revolta. Como que a pessoa vai oferecer algo diferente se ela está cheia de coisas ruins dentro dela? Se ela está cheia de coisas negativas dentro dela? Não tem como. A pessoa vai distribuir isso. Então, querida, nós temos que desbloquear isso, né? Deixar de pensar que você não tem valor, deixar de pensar que você não é nada, tá? Então, é isso. Por que que eu tô falando sobre escassez? Porque a escassez, ela corrói as pessoas. Ela vai corroendo, por exemplo, se eu não busco conhecimento, eu vou ser escassa de conhecimento. Então, eu vou ser uma pessoa, de certa forma, ignorante. Porque, começando a Bíblia, eu não leio a Bíblia, eu vou ser escassa da palavra. Eu vou ser escassa desse conhecimento que é tão precioso aqui. Faz sentido para vocês? Você, né, que é cristão especialmente, então a nossa fonte é a palavra de Deus. Essa é a nossa fonte. Mas se eu não aprender, logicamente que eu vou ser escassa de conhecimento. E a Bíblia fala dessa forma aqui, olha, o meu povo perece porque lhes falta o conhecimento. Então, se eu não tenho conhecimento, querido, como que eu vou fazer? Eu preciso de conhecimento para me viver isso aqui, eu preciso de conhecer. Como que eu vou falar, eu vivo a palavra de Deus, mas eu nem conheço? Então, esse aqui é o maior livro que existe. Eu dou dica de outros livros para você prosperar, para você crescer, mas o mais importante é isso aqui, a palavra de Deus. Seja bem-vindo quem está chegando aqui agora. Nós estamos falando sobre escassez, como sair da escassez. Eu poderia ensinar alguns métodos, alguns livros. Leia os segredos da mente milionária. Mas não é isso. Você precisa primeiro trabalhar a sua mente. Você precisa primeiro ter esse entendimento. Assumir, eu sou escassa e eu quero ter uma vida e vida em abundância. Como está escrito em João 10:10, que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Mas eu preciso entender que eu preciso mudar algumas atitudes minhas. Primeiro, eu preciso buscar conhecimento. Se eu busco na palavra de Deus, eu vou aprender e muito. Porque a palavra, gente, ela nos ensina coisas maravilhosas. Na palavra de Deus, ali tem muitos códigos, tem muitas chaves que pode virar a sua mente, pode mudar a sua mentalidade. Tá ouvindo aí, Lu? Tá dando para ouvir direitinho? Então, Deus quer que você derruba esse gigante da sua vida, que é a escassez. É um gigante. Davi, ele matou Golias com uma pedrinha. Eu falei sobre isso ontem. Então, nós precisamos derrubar isso, essa barreira que te impede de crescer, de prosperar, tá? E volto a repetir, gente, quando eu falo vida abundante, eu não estou próspera, vida próspera,
Eu não estou aqui falando só de financeiro, porque isso aí parece que mexe muito com os cristãos quando a gente fala de finanças. Mas Deus quer que o povo de Deus, ele seja um povo abençoado. Por que que Deus quer? Gente, Abraão, Deus disse para Abraão assim: sai dessa terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Por que que Deus falou isso com Abraão? Porque Deus queria abençoar Abraão. Porque na verdade não era o local que ia fazer diferença, mas Deus ia dar uma direção para Abraão para que ele deixasse. Talvez as pessoas que estavam envolvidas com ele ali eram pessoas que puxavam Abraão para baixo. Aquelas pessoas ali, ele falou: deixa a sua terra. A terra é o lugar que ele estava. Deixa a sua parentela, quer dizer, mandou Abraão ir para outro lugar. Por quê? Porque Deus queria ver Abraão prosperando. Então eu te provo na Bíblia que Deus quer te ver prosperar, que isso não é pecado, que isso aí não, você não está entristecendo Deus, claro que não, querido. Então, você precisa de... Eu estou só fazendo a revisão das aulas, 3 aulas que eu fiz, tá? Deus quer te ver prosperando, mas para isso você precisa tomar uma posição. Você precisa tomar uma decisão. Você tem que declarar: eu quero sair da escassez. Eu quero sair da terra do Egito. Terra do Egito é lugar de escravidão. Deus deu um comando para Moisés. Disse para ele assim: Moisés, vai lá, eu te chamei para você ir e tirar o povo que está ali como escravo. O povo estava como escravo no Egito. E Deus falou com Moisés para ir lá e tirar. Por quê? Porque Deus não quer que a gente seja escravo. Deus não quer que nós sejamos escravo de nada. Nós nascemos para ser livres. Amém? Você pode dizer um amém aí, gente? Você pode dizer: é verdade. Deus não te fez para ser escravo. Deus não te fez para ser um perdedor. Deus te fez para ser um vencedor. E isso não significa que você não vai passar por luta. Isso não significa que você não vai passar por prova. Por quê? Porque Jesus disse assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se Deus disse que no mundo a gente ia ter aflições, nós temos aflições sim, mas nós temos a certeza da vitória, porque você sabia que a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos? Você sabia que às vezes o fracasso te ensina muito mais do que o sucesso? Verdade. Verdade? Você que está só me ouvindo aí, talvez nem está aparecendo aqui porque eu enviei o link, né? Eu tenho certeza que você concorda comigo. Bom dia, missionária Elza. Seja bem-vinda, sejam bem-vindos todos que entraram aí. E tá, seja muito bem-vindo, estou muito feliz. Então, nós precisamos sair da escassez porque é promessa de Deus para mim e para a sua vida. Deus quer te ver, querido, vitorioso. A Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores. E Deus quer que você realmente prospere. Mas muitas vezes a gente precisa de cortar algumas coisas. É igual uma árvore, precisa ser podada. Por exemplo, Abraão, Deus falou assim: deixa essa terra, vai para outra terra que eu te mostrarei. Por quê? Ele precisava sair da parentela dele. É uma forma de poda. Então, para a gente construir alguma coisa, muitas vezes a gente tem que perder. Entende? Amém, missionária Elza. Seja muito bem-vinda aqui, voltando a fazer live, tá? Tá aí a Luzinete, os amigos aí. Então, Deus, às vezes, ele tem que podar alguma coisa que na época a gente não entende. A gente fala: por que que tá acontecendo isso? Às vezes, a gente tem que perder alguma coisa para ganhar outras. Abraão teve que deixar a parentela para ele adquirir algo melhor, maior. Então, queridos, ninguém gosta de perder nada, mas às vezes é necessário para que a gente construa alguma coisa mais relevante. Amém? Concorda comigo? Entendeu? Então é necessário às vezes essa poda e ninguém quer a poda. O próprio José, né? Ele teve que deixar a família. Foi de um jeito forçado? Foi. Mas o José teve que deixar a família. Os irmãos jogaram ele na cisterna, depois tirou, vendeu como escravo. Olha que coisa fantástica. Mas José, olha que José, ele virou governador. Lá na frente, Deus preparou algo maior.
Estou aqui, missionária Elza. Estou aqui. Mas é isso que Deus quer, missionária Elza, que você seja vencedora. E você é vencedora, como todos que estão. Você que vai ver essa live depois, tá? Deus te fez para ser vencedor. Mas às vezes é necessário, no meio do caminho, perder alguma coisa. Agora eu vou falar a terceira coisa que nos faz, às vezes, ficar preso à escassez. Muitas vezes nós preocupamos demais com a opinião dos outros. Muitas vezes nós preocupamos demais com a opinião dos outros. Isso sabe o que é? É um bloqueio que nós temos. Então nós temos o bloqueio da escassez, nós temos o bloqueio da autoimagem, achar que a gente não merece, e nós temos esse bloqueio que é a necessidade de aprovação. A gente quer que todo mundo aplauda a gente. Por exemplo, eu estou fazendo live aqui. Vai entrar pessoas que podem me ofender na live. Vai entrar pessoas aqui que podem me afrontar. Mas eu não posso preocupar, não posso deixar de fazer porque essa pessoa entrou na minha live e começou a me ofender. Porque ela não entende isso. E ela está me ofendendo por quê? Porque ela está ferida. Porque só fere pessoas quem está ferida. Só machuca pessoas quem está machucada. Então, a partir do momento que eu ponho a minha cara aqui, eu vou ouvir coisas. Mas eu não tenho necessidade da aprovação dessa pessoa. Eu não preciso da aprovação das pessoas. Eu preciso da aprovação de Deus. Então, amém. A missionária está saudando todo mundo aí com a paz do Senhor. Amém, missionária. Precisamos de muita paz, né? Então, olha aqui, presta muita atenção nisso. Nós não podemos querer a aprovação das pessoas. Se eu precisar que todo mundo aplaude o que eu faço, eu não vou chegar em lugar nenhum. Porque muitas pessoas não vão entender o que eu estou fazendo. Às vezes um cristão pode entrar aqui e falar, mas ela está falando de escassez, ela está falando de finanças, vai me julgar. Mas eu não posso fazer porque alguém não me aprova. Então eu não posso ter essa necessidade de aprovação das pessoas. Sabe o que é isso? Complexo de inferioridade. A gente querer que todo mundo... Gente, é impossível agradar. Ei, Rosineide, é a Risoneide. Risoneide, seja bem-vinda. Você que está entrando na live, seja muito bem-vindo. Então, querido, não fique criando expectativa que todo mundo vai te amar. Não crie expectativa que todo mundo vai te aplaudir. Não crie expectativa que as pessoas vão te apoiar. Então, querido, a gente tem que preocupar com Deus. Se Deus te direcionou a fazer, faça. Não questione. Se alguém te discriminar, se alguém não concordar com você, tudo bem. Cada um tem sua posição. Então, queridos, nós, desde pequenininho, a gente cresce para querer agradar todo mundo. A gente cresce para os pais falar, não, minha filha é uma maravilhosa. Para as pessoas falar, não, minha sobrinha é maravilhosa. A gente tem essa necessidade, que a gente, é como se fosse, a gente quer passar uma imagem que a gente é perfeita, principalmente nas redes sociais, né? Todo mundo quer passar uma perfeição que não existe, não existe. Então, às vezes, você quer mostrar uma casa maravilhosa, por exemplo, ali, ó, tá com umidade, ó, na parede, tá vendo? Tá com umidade. É a minha realidade. A minha parede está com umidade. Então, eu não posso passar nenhuma perfeição para os outros, porque eu sou um ser em construção. Todos que estão nessa terra aqui estão em construção. Então, eu não posso querer que alguém fale assim, nossa, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Elogio é bom. Isso agrada o nosso ego. Isso é para nossa vaidade, querido. O que eu quero fazer aqui é algo que talvez eu vou falar e você nem vai gostar, mas depois você vai falar assim, meu Deus, essa palavra, essa frase, esse versículo, ele fez diferença na minha vida. Eu saí dessa live com uma esperança renovada. Eu saí dessa live porque eu fui confrontada. Ontem eu falei aqui, eu fui no culto quarta, e a missionária que pregou, ela falou de orgulho. Eu fui confrontada. Por quê? Porque eu sou cheia de orgulho. E eu preciso quebrar esse bloqueio do orgulho. Às vezes a gente não prospera porque nós somos orgulhosos. A gente não gosta de pedir nada a ninguém. A gente não gosta de pedir favor. A gente quer ser autossuficiente. E a gente quer essa necessidade de aprovação. Quer que todo mundo nos aplauda. Quer que todo mundo nos admira. E não é assim a realidade. Então, querido, para de querer a aprovação das pessoas.
para de querer passar uma imagem de perfeição. Mesmo nós que somos cristãos, mesmo sendo a pessoa pastor, missionário, a pessoa, às vezes, se ela criar uma expectativa, a hora que a pessoa falhar, a pessoa sai da igreja, porque ela fala, mas aquele pastor, ele parecia ser tão assim, tão maravilhoso, tão perfeito. Não existe. O único perfeito é Jesus. Então, para de querer a aprovação das pessoas, sabe? Das pessoas te achar maravilhosa, incrível. As pessoas podem até te admirar, tá? As pessoas, isso é bacana, é gostoso quando alguém te elogia, mas não dependa disso, porque a hora que muitos virarem para você e te desmerecer, desvalorizar, aí você vai cair. E nós precisamos estar firmados em Jesus, amém? Concorda aí, Lulu? Concorda comigo? Nós temos que, cada dia mais, parar de querer a aprovação das pessoas. A gente na escola, a gente quer que a professora fale, nossa, olha, veja a Glória, como a Glória é espetacular. Entendeu? Aí é bom, mas vai ter um momento que você vai ser quase invisível na sua vida. E se você basear nos elogios dos outros, você vai paralisar. Isso vai te bloquear, entendeu? Então não procure isso, querer aprovação das pessoas. Você pode até buscar conselho de alguém que você confia. Você pode até pedir oração para alguém que você confia, não tem problema nenhum. Mas você não precisa de querer que todas as pessoas te aprovem. Porque às vezes, querido, você tem um sonho, por exemplo, José. A gente sempre cita a Bíblia. Com certeza, né, Lu? Por exemplo, José. Quando ele contou para os irmãos dele do sonho dele, os irmãos, em vez de apoiar, tiveram o quê? Inveja de José. Eles sentiram inveja. Por isso que eu digo, nem todo mundo vai te aprovar. Só que José, né, aquele garoto, aquele jovem José, ele não deu ouvido aos irmãos dele. Porque muitas vezes quem vai te decepcionar, querido, é o seu irmão da família, é uma pessoa da sua casa, é o irmão da igreja, às vezes é alguém que mais próximo que vai te decepcionar. Por isso que eu tô te falando, se você ficar apegado à aprovação das pessoas, talvez você não vai realizar aquilo que Deus quer que você realize, porque você está esperando as pessoas te aprovar. Por exemplo, eu estou aqui fazendo esse curso, eu estou dando esse curso sobre finanças à luz da palavra. Eu coloquei no meu coração que eu vou fazer um livro. Eu estou escrevendo sobre isso, um livro sobre como sair da escassez do Egito rumo à abundância de Canaã. É o que eu vou fazer. Então, eu já tenho escrito algumas coisas. Aí, se eu for esperar as pessoas falar, isso mesmo, Glória, faça. Sabe? Às vezes eu não vou ouvir isso de ninguém, porque a pessoa não está entendendo o que está dentro de mim, o que eu carrego dentro de mim, isso que arde o meu coração de ajudar pessoas. Quem me conhece há mais tempo lembra que eu fiz várias lives com aquele livro Uma Vida com Propósito. Uma Vida com Propósito. E o meu propósito é ensinar. Na vida secular eu fui professora, ensino. E agora eu estou aqui porque Deus colocou no meu coração isso. Ensina os meus filhos a sair da escassez. Muitos não vão querer, muitos vão rejeitar, muitos não vão entender, muitos vão criticar, mas eu não estou preocupada com isso porque eu quero agradar o meu Deus. Eu quero agradar o meu Deus. Amém, Zoneide. Obrigada, querida. Deus abençoe você. Eu preciso sim de palavra de ânimo, tá, gente? Não é que eu não preciso. Só que nem todo mundo vai me apoiar, porque eu quero escrever esse livro. Já estou escrevendo esse livro, né? Eu vou fazer um e-book. Vou colocar na plataforma aí um e-book ensinando o povo de Deus a sair da escassez. Se Deus pediu a Moisés para tirar o povo lá da escravidão, ele falou, Moisés, vai lá, porque meu povo está sendo escravo. O que é escravidão? Escravidão, querida, é algo que pesa, é algo que faz a pessoa sofrer. Às vezes você não tem essa consciência que você está sendo escravo, por exemplo, das dívidas. Talvez você não está tendo a consciência que você podia estar lá na frente, mas as dívidas, os boletos, a escassez. Por quê? Porque você acha que é pecado se você construir alguma coisa. Mas, querido, lembra que você sair da escassez e você começar a transbordar, você vai ajudar as pessoas à sua volta. Então, abundância, prosperidade não trata só de você.
Se você declarar, ah, não, tá bom do jeito que tá, eu tô feliz assim. Amém, eu respeito. Mas você pode analisar, por isso que eu tô te dando essa palavra de confronto aqui, para que você pense. Querida, se você for abençoado, imagina quantas pessoas você pode ajudar. Se você prosperar, quando eu falo prosperar, prosperidade vai além de riquezas materiais. Se você prosperar na área de conhecimento da palavra, você vai passar conhecimento para os outros. Quanto mais você conhece a palavra, mais você vai passar conhecimento. Se você for abençoada financeiramente, se você estiver baseada na palavra de Deus, porque é finanças à luz da palavra, você vai transbordar. Quem é aqui, querido, fala de verdade, quem é aqui que não gostaria de pagar um plano de saúde para o pai e para a mãe, um plano de saúde bom? Quem é aqui que não gostaria de pagar uma escola boa para o filho? Quem é que não queria dar o melhor para o filho? A Luzinete está ali falando, é verdade, isso mesmo, fala. Sabe por quê? Nós temos que começar a mudar a nossa mentalidade primeiro. Se o meu coração fechar para isso, Deus respeita você. Se você falar, não tá bom do jeito que tá, Deus vai falar, tudo bem, minha filha, você quer assim? Mas Deus, ele nos prova através da palavra. Quem foi Abraão, gente? Olha, Abraão, Deus tirou de uma terra, levou para outra, para que ele fosse próspero. Teve um momento que o Ló, que era sobrinho dele, começou a atrapalhar. Deus falou, separa do Ló, porque o Ló não é uma pessoa bacana. Porque o Ló tinha uma maldade no coração. Então vai ter momento que Deus vai falar, afasta dessa pessoa. Vai ter momento que Deus vai falar, talvez Deus está falando com alguém aí. Você precisa de afastar dessa pessoa, porque essa pessoa te puxa para baixo. Ló, chegou uma hora que ele estava atrapalhando, e Deus falou, ó, separa do Ló. Aí ele falou, Deus, sob a direção de Deus, tudo, gente, é debaixo da direção de Deus. Eu tô aqui, eu fiquei muito tempo sem fazer live, porque eu tô aqui debaixo da direção de Deus, porque Deus começou a colocar no meu coração para fazer isso. E eu conheço tanta gente que está aí na escravidão e não percebe que é escravo, não percebe que é escravo, e Deus quer tirar, está escrito na palavra de Deus. Isso, devemos sempre pensar positivo, isso mesmo, Rizoneide. Pensar positivo é fé. Isso é fé, Rizoneide. O que é fé? Fé é o firme firmamento daquilo que eu espero, mas eu não vejo. Então, se você for positiva, você é uma pessoa de fé. Fala, eu vou alcançar, eu vou conseguir. A palavra tem poder. Se você falar, tá bom do jeito que tá dando para comer, tá dando para beber, mas começa, não importa, gente, qual a sua circunstância atual, não importa a sua idade, não importa a circunstância, não é o local que vai te abençoar, não é a circunstância, é Deus que está dentro de você, é Deus. Abraão, quando Ló dividiu as terras, Ló olhou e falou assim, eu quero aquelas campinas ali, verdinha, porque Ló, ele viu com os olhos daquilo que ele estava enxergando, aquela terra bonita. Abraão escolheu a outra. Sabe por quê? Porque as coisas não é só com a visão física. Deus, ele tem para nós aquilo que a gente não enxerga ainda. Por isso que é importante a gente crer, a gente ter fé. É muito importante ter fé. E Deus quer te tirar dessa escassez, querida. Ele quer te tirar dessa escravidão. Sabe por quê? É só para o seu prazer, para você falar, ai, eu sou fantástica, eu sou maravilhosa. Não, para você transbordar na vida das pessoas. Ó, eu falei ontem, esse copo com água aqui, ó. Se eu for enchendo, ele vai transbordar. É isso que Deus quer, isso é transbordo. Entende? E nós temos que buscar isso aí, querido. Né, Rizoneide? A Rizoneide está aí participando. Se você puder, clica aí, curte a live. Tem muito tempo que eu não faço live, eu desacostumei, tá, gente? Compartilha essa live. E para quem quiser, vai estar lá no YouTube, tá, gente? Vai estar lá no YouTube. Eu tenho a aula número 1, a aula número 2, essa é a aula número 3, que é essa aí, a necessidade de aprovação. A gente quer que as pessoas nos aprovem e nós temos que quebrar esse bloqueio. Quebrar o bloqueio de que a gente não precisa da aprovação das pessoas para crescer. Nós precisamos sim de Deus. Ele é a nossa fonte. Fala assim, Deus é a minha fonte. Começa a declarar, Deus é a minha fonte. Ele é a fonte da riqueza.
Deus é a fonte da riqueza em todas as áreas. Eu vou sempre deixar claro aqui, tá, gente? Senão você vai falar assim, ai, a missionária tá falando de dinheiro. Eu já fui criticada em vídeo por pastor. Gente, eu tô baseando na palavra. Se você falar assim, Glória, onde está isso na palavra? Eu mostro. Eu mostro para você que está aqui na palavra. Então, eu estou baseando na palavra, porque a palavra é a minha base de sustentação. A palavra, para mim, é o que me move. É Deus que me faz levantar da cama. É Deus que me faz querer fazer essa live. É Deus que me faz passar essa mensagem para você, que Deus tem o melhor para você. Está escrito. Eu poderia citar aqui, falar assim, 50 versículos, no mínimo. Hoje eu estava meditando em Provérbios 23. Gente, maravilhoso. Maravilhoso. Eu vou ler o provérbio, eu nem tinha planejado falar sobre isso, mas Deus tocou no meu coração para falar. E eu vou falar aqui, Provérbios 23, gente. Eu tenho que gravar esse versículo aqui, olha. Ele diz o seguinte, olha aqui, o que nós mais precisamos é de sabedoria, disciplina e a prudência. Olha que sabedoria. Aonde que a gente busca sabedoria, querida? Em Deus. Livros te ajudam, né? Livros te ajudam. Mas o que é sabedoria? Conhecimento é aquilo que a gente aprende e guarda, é conhecimento. Eu conheço a Bíblia, eu conheço os livros, eu leio os livros, isso é conhecimento. Agora, sabedoria é você aplicar, né? É você aplicar. O que adianta eu conhecer a Bíblia ou não aplicar? Então, sabedoria é você aplicar aquilo que você aprendeu. Então, nós precisamos de sabedoria para prosperar. Se você não for uma pessoa sábia, você não vai prosperar, porque você vai esbanjar, você vai gastar muito mais do que você ganha. Isso não é sabedoria, isso não é sábio. Segundo, se você não tiver disciplina, Risoneide, tô gostando de ver. Vocês estão me motivando aqui. Glória a Deus, missionária, Lu. Então, queridos, presta atenção. Se você não tiver sabedoria, você não vai ter planejamento. Por isso que eu estou falando de finanças aqui. Você não vai planejar nada, você vai comprando aleatoriamente, vê uma bolsa, compra, e compra. Vai no cartão, estoura o cartão. Falta de sabedoria, querido. Agora eu estou falando de coisa prática. Falta de sabedoria. O segundo, guarda aí, anota, que a minha live você tem que ter um caderninho, um papel, viu? E anotar. Porque, olha aqui, tá falando aqui, depois vocês lêem Provérbios 23 todinho, como que Provérbios é realmente o livro da sabedoria. Por que é o livro da sabedoria? Porque Salomão, ele teve uma oportunidade de conversar com Deus. Imagina que privilégio, Salomão conversou com Deus. E Deus perguntou a Salomão, o que você quer que eu te faça? Olha a sabedoria do rapaz. Ele disse, Senhor, eu quero sabedoria. É o que eu peço a Deus, querido. Todos os dias eu falo, Deus, me dá sabedoria. Sabedoria, é o que eu preciso, sabedoria. E Salomão pediu sabedoria. Como ele ganhou sabedoria, Deus ainda deu para ele muitas bênçãos material. Salomão foi o homem mais rico até hoje. E olha por quê? Porque ele pediu sabedoria. Então, eu te dou um conselho de amiga. Peça a Deus sabedoria. Então, em Provérbios 23 fala que nós temos que ter sabedoria, disciplina. Por que disciplina? Porque se você quer alcançar algo, querido, não vai vir de paz do Senhor. Tudo bem, Ronaldo? Fica à vontade aí, seja bem-vindo. Então, veja bem, se você tiver disciplina, olha aqui, você tem sabedoria, que vem de Deus. Você aprendeu com Deus, você sabe, como Salomão. Aí você tem disciplina. Se você, querido, quer trabalhar por conta própria, você tem que ter uma disciplina. Porque muitas pessoas falam assim, eu quero ser um empreendedor, eu quero ser um empresário. Mas ele acha que ele vai ser um empreendedor, que ele não vai precisar trabalhar, que ele vai pagar pessoas para fazer e pronto. Não, você precisa de disciplina para você prosperar, para sua empresa crescer. E mesmo como funcionário, né? Aqui eu estou falando de crescimento. Mesmo como funcionário, se você tiver disciplina, o seu patrão, o seu chefe vai ver que você é uma pessoa disciplinada. Então você tem sabedoria. Você tem disciplina. Você acorda no horário certo, você é pontual, você faz tudo dentro da empresa. Porque se você está numa empresa, você tem que seguir as regras da empresa. Amém? Concorda comigo?
Ainda mais como cristão, querido. Você é cristão, você é aquele que chega atrasado, você é aquele que vai almoçar, em vez de chegar no horário, cumprir o horário, vai dormir e não cumpre o horário. Querido, como que Deus não vai compactuar com isso. Isso não está correto. Então Deus quer que você tenha disciplina. Isso está em Provérbios. Você tem que ter disciplina. Disciplina. Isaneide, obrigada aí. Caminhos que são suaves aos olhos dele, somos o sal da... Isso, nós temos que fazer diferença, isso mesmo, Isaneide. Se você fizer a diferença na sua empresa, querido, não tem como, você vai prosperar, Deus vai te honrar. E o terceiro aqui é prudência. Eu, por exemplo, eu fali, eu comecei a perder coisas porque eu entrei numa sociedade, eu não tive prudência. Prudência é a gente orar antes. Sabedoria é a gente orar antes. Você vai montar um negócio? Ora. Fala, Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? É isto? Oh, o evangelista André tá aí. A paz do Senhor, querido. Seja muito bem-vindo, André. Seja bem-vindo, André Neto da Luzinete. Então, André, eu tô aqui falando como sair da escassez de acordo com a palavra de Deus, à luz da palavra. Então, eu estou aqui meditando sobre Provérbios, Provérbios 23, 23. Vou te dar 3 chaves, anota aí. Anota, gente. É importante, é aula, tá? Isso aqui é aula. E vai ficar gravado lá no YouTube, tá? Glória Ribeiro, tá lá aula 1, aula 2, aula 3. Então, veja bem, Deus quer que você tenha sabedoria. A chave do sucesso é sabedoria. A sabedoria a gente busca na palavra, tá? A gente pode até buscar em livro, a gente vai ter conhecimento e a partir do momento que você pega esse conhecimento e aplica, ele se torna sabedoria. Vou repetir algo que eu falei. Muitas pessoas conhecem a palavra. Ótimo, conhece de Gênesis e Apocalipse. Isso é conhecimento. Mas quando a pessoa pega a palavra e aplica, vive a palavra, a pessoa fala, mas como aquela pessoa é sábia? Porque ela aprendeu e aplicou. Os livros, se você encher de livro, você vai ser um obeso de conhecimento. Ah, eu li o livro Os Segredos da Mente Milionária. Eu li o livro Mais Esperto que o Diabo, que eu vou dar a dica para vocês. Mais Esperto que o Diabo. Eu li Tal Pai, Tal Filho. Eu li o livro Uma Vida com Propósito. Eu citei 4 livros aqui. Eu li esse livro, mas se eu não aplicar, não adianta nada. Eu só fiquei obesa de conhecimento. Dentro das igrejas tem gente que tem muito conhecimento. Prega bonito. As pessoas são tocadas com a pregação. As pessoas falam, não, mas como esse cara conhece? Como esse cara fez teologia? Esse cara é fantástico. Só que tem que a vida dele muitas vezes não condiz. Ele prega tão lindo, ele fala tão bonito, mas não cumprimenta o irmão na igreja. Ele fala de amor lá no púlpito, mas ele não aperta a mão do irmão. Hoje nós estamos com Covid, mas às vezes nem olha. Eu falo que eu já tive essa experiência. Sabe, mas não sabe isso. Entende? Então não adianta nada, querido, eu ser cheia de conhecimento. O André tá concordando comigo ali, né, André? Não adianta eu ser obesa. Obesa, gorda. O que é obesa? Gorda de conhecimento. A minha mente tá desse tamanho de tanto conhecimento, mas eu não vivo. Gente, não adianta as pessoas... não adianta. As pessoas não vão querer vir para Jesus, porque eu falo bonito, mas a minha atitude não condiz. A minha atitude, o irmão precisa de uma ajuda, eu só falo não, 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 não. Eu prego bonito lá na frente, alguém pede ajuda, eu falo, não posso ajudar, eu não tenho, querido. Então, como que você fala de amor se você não ora para aquela pessoa que te pede oração? Você fala, vou orar. Querido, se alguém te pedir oração, faça na hora. Faça na hora. Se for no telefone, peraí, vou fazer agora, porque você deixa para depois. Isso também é outra coisa que a gente falha, procrastinação. A gente deixa tudo para amanhã, tudo para amanhã. Querido, você pode ter seu emprego maravilhoso, fichado, talvez você é concursado, mas Deus quer que você prospere. Deus quer que você monte uma empresa, sabe para quê? Para você dar emprego às pessoas. Eu, por exemplo, Deus colocou no meu coração, testemunho para vocês, tá? Presta atenção nesse testemunho. Fica aí na live, é um testemunho que vai edificar a sua vida, é rapidinho, mas fica aí,
Depois vai ficar lá no YouTube, junto com essa live. Presta atenção. Eu dava aula, tinha um salário muito bom, glória a Deus por isso, dava aula. Entende? Então eu tinha meu salário, tá tudo ok, eu era efetiva, concursada, feliz com o meu trabalho. O meu marido tinha um emprego também bom, entende? Só que eu mudei para um local, que é onde eu moro aqui. Eu mudei para esse local e era um condomínio só de prédios, apartamentos, só prédio, só apartamento. Era um condomínio simples, sabe? Escuta aí, porque vai edificar a sua vida esse testemunho, tá? Escuta aqui que vai edificar a sua vida. Não saia da live, vai valer a pena, tá? E depois você pode até compartilhar com os outros. Então, eu era professora, certo? Ok? Professora, fiz magistério, beleza. E trabalhava. Mas eu era professora de educação física. E mudei para um condomínio que era só prédio. Só no meu prédio tinha 16 crianças. Então, eu vi nisso uma oportunidade. Eu dava aula, eu podia falar, não, eu já dou aula, já tenho meu dinheiro. Só que Deus colocou no meu coração assim, abre uma escolinha. Veja bem, gente. Olha aqui, qualquer pessoa no meu lugar ia falar, para que mexer com escolinha? Você já tem seu salário razoável. Vamos colocar aí que eu ganhasse, sei lá, 3 salários, 4 salários mínimos, não sei, não lembro. Mas Deus colocou no meu coração, abra uma escolinha, só no seu prédio tem 16 meninos. Eu falei assim, meu Deus, mas como que eu vou abrir uma escolinha? Eu não tenho experiência. Assim, eu dava aula, entende? Eu já tinha um bom tempo que eu dava aula. Eu tinha experiência, eu dei aula também quando eu fiz magistério. Eu dei aula, depois eu fiz curso de educação física e fui dar aula de educação física. Mas eu tinha experiência com criança. Eu dei aula para criança. De 6 até 10 anos, eu tinha experiência. Então Deus colocou no meu coração, abre uma escolinha. Talvez Deus vai falar isso com você aqui agora, para você abrir alguma coisa. Talvez Deus te trouxe nessa live para te direcionar para abrir alguma coisa. Aí, e nessa época eu ainda não tinha Jesus na minha vida. Mas eu era uma mulher de Deus. Só que eu não ainda tinha aceitado Jesus. Presta atenção no que eu vou te dizer aqui. E Deus colocou no meu coração, abre uma escolinha, abre uma escolinha. Hoje que eu sei que é assim, mas na época eu não entendi. Abre uma escolinha, eu vou te abençoar, abre uma escolinha. Por quê? Porque eu ia ajudar pessoas, querido. Uma vida com propósito, esse livro, Uma Vida com Propósito, é isso. Você fazer coisa para edificar a vida do outro, para ajudar o outro. E aí Deus colocou no meu coração. Aí eu, meio impulso, chamei minha vizinha, que tinha magistério. Vamos abrir uma escolinha? Ela, não, quero não. Isso é uma mente de escassez, ela preferiu não abrir. Por algum motivo ela teve medo, ela não quis entrar na sociedade comigo. E como meu bairro só tinha prédio, apartamento, não tinha um local para me montar a escola. Aí o que eu fiz? Tinha comércio, cômodo de comércio. Aí tinha um salão de beleza embaixo, tinha um cômodo de comércio. Eu não sei qual o espaço dele, talvez fosse no máximo 50 metros quadrados. Para a escola é pequeno, mas Deus colocou no meu coração de abrir aquela escola. E aí eu chamei a vizinha que tinha magistério para entrar comigo, ela não quis. Gente, sabe, começou a arder no meu coração de abrir escolinha, porque era propósito de Deus. Aí falei com meu marido, ele ficou mais ou menos. Aí eu comentei com a minha irmã, falei com ela, eu chamei minha vizinha para ser minha sócia. Aí minha irmã ainda ficou triste. Falou, por que você não me chamou? Mas eu chamei a minha vizinha porque ela tinha magistério, entendeu? Mas aí minha irmã falou, não, eu quero estar junto com você. Gente, eu abri, eu não fiz nada, eu só falei boca a boca. No primeiro dia tinha 13 meninos para estudar na escolinha num cômodo de comércio. Eu só fiz um bioma assim, porque o nome era Escolinha Mundo Mágico. Eu pus um bioma para as pessoas não ver lá dentro, mas bonitinho, todo desenhado. Comprei, sabe quantas mesinhas? 5 mesinhas. 5 vezes 4, 20. Tinha 20 lugares. Gente, um horário não deu para fazer a escolinha. Aí eu tive que dividir a salinha e comprei mais uma mesinha, mais mesinhas. Querido, isso foi em 1º de abril, não esqueça, porque foi aniversário da minha irmã. Eu abri uma escolinha num cômodo comercial, olha a ousadia, porque Deus colocou no meu coração, abra uma escolinha. E ali, gente, isso me despertou o desejo de comprar o lote. Né? Tem lugar que fala terreno, né? Deus colocou no meu coração. Tá dando para ouvir direitinho, gente? Tá ok?
Isso, aí Deus começou a falar comigo, compra o lote, compra o lote. Gente, eu não tinha dinheiro. Isso chama ousadia. Deus derramou sobre mim ousadia. Aos olhos humanos, gente, isso foi há mais de 20 anos. Eu coloquei no meu coração, falei com meu marido, deixei meu marido doido. A minha irmã entrou e nós compramos um lote. Isso foi em abril, no final do ano, então abril, né? Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. No outro ano, depois de 8 meses, eu já estava com uma escolinha. Eu fiz 2 salas, é onde eu moro aqui, tá? Eu fiz 2 salas, 2 banheirinhos bonitinhos, 2 salas e uma área de parquinho, um campinho de areia, tudo pequeno. Gente, eu nunca faltou aluno. Deus sempre abençoou. Eu tinha 5 pessoas que trabalhavam, 5 famílias que eu ajudei a sustentar. Então, como eu digo, não se trata de você. Quando você rejeita algo que Deus coloca no seu coração, você está deixando de abençoar a pessoa. Né? A Risoneide, tô lendo, viu, Risoneide? Estou entendendo tudo, Deus fala sempre aos nossos ouvidos, agora temos que deixar Deus falar, isso mesmo. Deus talvez está falando com alguém aqui, que nem está aqui na live, mas eu enviei link para pessoas que não vai estar participando aqui. Entendeu, Risoneide? Talvez Deus está falando algo para você. Abra, Risoneide. Talvez é um salão de beleza. E aí a gente coloca o impedimento. Ah, mas no salão vai ter fofoca. Isso a gente arruma desculpa para nós mesmos. Chama autossabotagem. Chama autossabotagem. Eu saboto para não fazer. Entendeu? Eu arrumo uma desculpa. Olha aqui, quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Eu aprendi isso. Tudo que a gente aprende, a gente tem que ensinar. Então, quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Gente, aí eu só parei com a escolinha, vou explicar para vocês, porque como eu tive eu tinha o meu emprego fixo por medo, o medo me impediu, eu podia estar com a escolinha até hoje. O que eu fiz? Eu arrendei, eu deixei a moça que trabalhava aqui, ela passou a ter escolinha, eu mudei de cidade, eu converti, aí é porque Deus tinha outro propósito para mim lá. Lá eu fui aprender a pregar, lá o meu marido começou a participar do louvor, meu filho como entrou no louvor, então eu fui para outra cidade. Com o meu coração doendo, eu deixei a escolinha. Mas olha o que essa escolinha me rendeu, querido. Chegou depois disso, eu montei outros negócios que eu quebrei. Eu fiquei zerada, eu fiquei sem nada, eu fiquei com a mão na frente e outra atrás. Até meu carro eu fiquei sem. Entendeu? E aí, o que eu tinha? Esse lugar aqui, onde era a escolinha. Mas depois eu fiz mais uma sala, mais 2 salas em cima, dava 2 salas em cima. Então, Deus, olha como Deus é maravilhoso. Lá atrás, ligada, André, sabe, lá atrás, lá no passado, quando eu abri a escolinha, eu não sabia que 20 anos depois eu ia morar aqui. Hoje é onde eu perdi tudo. Eu perdi uma chácara que eu tinha, carro zero, eu fui caindo até ficar com o carro velho. Chegou um ponto que nem o carro velho eu fiquei sem, eu já chorei na live contando aqui. Eu estava com o documento vencido, a minha carteira vencida, eu estava no fundo do poço, lá no fundo do poço. O meu pai tinha falecido, eu estava com meu coração ardendo de dor. Eu estava de luto. E um dia fui dar aula, que aí depois eu tenho outros testemunhos para contar. Aí, sabe o que aconteceu? O policial me parou, eu estava errada. Lógico que eu aceito que eu estava errada. Mas é porque eu não tinha dinheiro para pagar os documentos do carro. Eu não tinha dinheiro para trocar minha carteira. Aí a polícia levou o meu carro e eu nunca mais peguei esse carro. Esse carro capaz que valia, se fosse hoje, 10 mil reais. Como eu não tinha dinheiro nem para tirar o carro, porque né, o policial leva o carro e coloca no depósito, você tem que colocar em dia, eu não tinha dinheiro. E eu não contava para ninguém. Só sabia disso meu esposo, o meu filho mais velho. Eu não contei porque eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de contar, gente, eu fiquei zerada. Mas Deus me honrou, porque eu tinha esse lugar aqui para morar. Eu tinha o meu salário de professora, né? Porque aí, como na época eu tive medo de continuar com a escolinha, fiquei com o meu emprego efetivo. Foi onde eu tinha o meu salário, entendeu? Mas meu marido ficou desempregado, nós quebramos, nós perdemos tudo, nós ficamos zerados. Obrigada, André. Então eu perdi tudo, gente. Eu perdi até minha dignidade, de certa forma, porque uma pessoa que perde tudo, nós perdemos tudo, sabe? Fiquei zerada.
O meu marido desempregado, sabe o que eu fazia? Como a gente tinha falido de uma loja, eu tenho muito testemunho, esse é da escolinha antigo, mais de 20 anos. Aí eu comecei a vender as coisas da loja, comecei a fazer bazar. Eu vendia roupa nova, roupa usada, para ter dinheiro para comprar comida para minha casa. Para comprar comida, porque meu marido não tinha força. Ele sentiu o pior dos homens dessa terra, porque ele tinha um emprego bom. Ele trabalhava, né? Todo mundo já ouviu falar na Fiat Automóvel, ele tinha um salário maravilhoso. Mas aí nós fomos montar um negócio que quebramos. Mas por quê? Não teve direção de Deus, não teve planejamento. E quando não tem isso aqui, ó, sabedoria, disciplina e prudência, faltou sabedoria, faltou disciplina e faltou prudência, nós quebramos. Então, queridos, eu hoje estou contando esse testemunho para vocês. Aí, há 6 anos atrás, nós viemos para cá, para morar num local que antes foi criado para ser uma escolinha, que são 2 salas, 2 banheiros embaixo e 2 salas em cima. Então, mas aí Deus honrou a gente. Aí nós viemos aqui, eu dava aula também, continuei, porque eu dava aula de educação física, né? Eu continuei dando aula de ginástica em outra cidade, também confuso, mas é só para vocês entenderem a essência. Então, essa vontade que eu tive no passado, de ter essa escolinha, foi a única coisa que me restou, porque isso aqui era plano de Deus, a escolinha, porque eu fiz o que está escrito naquele livro, que uma vida com propósito. Eu tinha o propósito de ter aquela escolinha, Deus tinha isso para mim, foi a única coisa que me sobrou, gente, é isso aqui. Eu perdi a chácara, eu perdi carro, o emprego do meu marido, eu estava endividada porque eu comecei a fazer muito empréstimo consignado, que é outra coisa que é errada. Mais de 20% do meu salário ia para lá, fica lá retido, porque faltou sabedoria. Mas, se Deus colocar algo no seu coração, como eu tive lá no passado o desejo de montar a escolinha, Deus me honrou com a escolinha. Eu só, na época que eu tive que escolher, ou eu ficava com a escolinha, ou eu mantinha o meu emprego. Como a nossa cultura é uma cultura de pessoas que têm medo. Eu tive medo de deixar o meu emprego, que eu era efetiva como professora, para ficar com a escolinha. Eu tive medo, eu tive que escolher. Então, medo, às vezes, nos faz tomar decisão. Eu não sei se foi certa ou errada. Eu só sei que depois disso a minha vida foi desabando. Mas Deus me honrou. Depois eu mudei para cá, eu já melhorei essa casa, eu mudei o muro, tinha uma janela que era para frente, para a rua, eu coloquei janela de blindex, coloquei porta de blindex, fiz uma sala ampla aqui, Deus me honrou, sabe, eu fiz uma sala ampla, sabe, eu melhorei esse local aqui, agora é minha residência, porque Deus lá atrás, eu obedeci a Deus, porque lá atrás Deus falou comigo, abre uma escolinha e eu abri, então Deus me honrou, querido, então o convite que eu te faço, ouça a voz de Deus. Se Deus falar com você, Risoneide, faça. Ora e confirme e fala, Deus, é para me abrir o salão, eu vou abrir o salão. É para me abrir uma oficina, eu vou abrir a oficina. Se Deus te conduzir, por quê? Porque Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar. Quem chegou aqui depois, gente, seja bem-vinda. Viu, Maísa? Seja bem-vinda. Então, Deus quer, querido, que você prospere. Volta a repetir, não é para você ser snob, não é para você ser gananciosa, não é para você humilhar as pessoas, muito pelo contrário, é para você abençoar as pessoas. Como eu disse para vocês, quando eu abri a escolinha, eu dei emprego a 5 famílias. 5 famílias dependiam do salário, que eu sempre paguei salário mínimo, direitinho, nunca paguei R$1 a menos, era o que eu podia pagar o salário mínimo. Mas para quem estava desempregado, não tinha outra opção, então 5 pessoas, inclusive uma adolescente, que o salário dela mantinha a casa dela, que ela tinha um monte de irmãos. Então, querido, Deus vê isso. Eu transbordei na vida das pessoas. Eu estou contando isso aqui, gente, para a glória de Deus, para vocês entenderem por que a Glória está falando de finanças. É porque eu passei por isso. Eu perdi tudo, tá? Tudo assim, quase tudo, né, gente? Eu perdi quase tudo. Eu estava no nível lá em cima, eu precisei cair lá embaixo para me aprender. E hoje eu estou aqui falando com vocês de algo que eu vivi. Eu não estou criando uma historinha, eu não estou sendo um personagem. Hoje, eu sei que Deus quer que eu ajude as pessoas nessa área. Cuidado com a falta de sabedoria, cuidado com sociedade, cuidado de fazer muito empréstimo.
Faça planejamento, não vai, consignado, baratinho para aposentado. Gente, a gente atola em consignado. Entenderam? Então, não gaste mais que você ganhe. São dicas que eu vou te dar. Leia o livro Uma Vida com Propósito, para você entender. Faça aquilo que é propósito de Deus. Tá me entendendo, gente? Eu gostaria muito que vocês estivessem entendendo e que vocês estivessem sendo abençoados, tá? Porque tudo que eu tô contando aqui é para edificar a sua vida, sabe? Porque nós temos que ter essa sabedoria. E o tema de hoje é esse: não fique esperando a aprovação das pessoas, tá? Porque quando eu abri a escolinha, amém, mas você é jovem, André, e eu sei que Deus vai te honrar, tá? Você é um menino de Deus, eu sei, eu sinto no meu coração. Não é porque, né, você sabe o tanto que eu gosto da sua avó, eu já fui na sua live e eu senti verdade. Eu senti verdade. Você que faz live ainda? O André, gente, está aqui, evangelista André, um jovem, ele prega com uma verdade, com uma autoridade, e eu declaro, André, olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus tem preparado para você. Eu profetizo na sua vida, olhos não viram, ouvidos não ouviram, André, o que Deus tem preparado para você. Amém? Então, André, creia, se Deus colocou no seu coração aqui, eu vou te dar um grande conselho, tá? Eles falam que conselho, se fosse bom, a gente não dava. Sabe o que você faz? Leia aquele livro Uma Vida com Propósito, tá bom? Uma Vida com Propósito. Você acha no YouTube mesmo. Eu tenho um audiobook. Eu não gravei todos, mas acho que eu gravei umas 20 lições dele. Uma Vida com Propósito. Quanto você entende? Talvez, André, com essa oficina, essa assistência técnica que você vai fazer, é onde você vai transbordar. Isso não significa, André, que você precisa deixar o seu emprego atual. Porque às vezes dá para você conciliar as duas coisas. Mas Deus quer que o povo de Deus seja empreendedor, gente. Isso aí tá claro para mim. Deus quer, você sabe por quê? Tá precisando de pessoas de Deus no comando. Por que que os ímpios, presta atenção no que eu vou dizer aqui, anota aí para você não esquecer. Por que que os ímpios que tá no comando? A maioria das áreas de sucesso, a maioria no Brasil, tá? Porque fora do Brasil não, mas no Brasil são os ímpios. E o povo de Deus, ele deixa pro ímpio tomar conta. A política é o ímpio. Os empresários são os ímpios. Imagina um homem de Deus de verdade, uma mulher de Deus de verdade, dona de uma empresa. Ela vai abençoar. Então o povo de Deus tem que tomar posição, André. Parar de achar que tá bom do jeito que tá. Deus não quer que a gente seja escravo. Se ele falou com Moisés, vai lá e tira o povo da escravidão. Qual que é a minha escravidão? É o tanto de boleto que eu tenho que pagar. É uma escravidão. Eu não nem raciocino para ter boas ideias. Porque todo mês eu tenho que pagar conta, pagar conta, pagar conta. Deus quer que a gente saia da escravidão. Deus quer que você seja, eu profetizo aí. André, se for debaixo da unção de Deus, André, Deus vai te honrar. Deus conhece seu coração. E você, sendo uma pessoa de Deus, você vai montar uma empresa, você vai abençoar as pessoas. Você vai dar o salário, você vai dar comissão, você vai dar cesta básica. Então, querido, não é pecado. Tá na palavra de Deus. Deus me chamou para começar a falar. Eu fiz 1 ano de live, a Luzinete sabe disso. 1 ano direto, eu nem falava de finanças, mas Deus colocou no meu coração que o povo de Deus tem deixado de ser escravo. O povo de Deus tem que deixar de ser escravo, ser escasso. Mas nós precisamos tirar as crenças limitantes. Dinheiro é pecado, rico não presta. Tem o livro Os Segredos da Mente Milionária. Anota aí, gente, anota. O que você vai fazer? Você vai ler tudo, você vai reter o que é bom. Mas o Segredo da Mente Milionária fala isso, que tem gente que ganha na loteria e perde tudo. Perde tudo, sabe por quê? A mente dele é de escassez. Tem gente que vai nos reality show, ganha lá aqueles reality show da televisão, né? E perde tudo. Sabe por quê? A mente dele é de pobreza, de escassez. A mente é escassa. E Deus, gente, se é pecado, por que Deus abençoou José? Por que Deus abençoou Abraão? Por que Deus abençoou Salomão? Por que Deus abençoou Davi? Gente, todos eram abençoados em todas as áreas.
Oh, glória a Deus, Isaneide. Ei, aleluia, glória a Deus. É isso que eu quero, querido. Eu quero influenciar a pessoa. Tem um monte de influenciador aí que ensina a maquiar. Tem um monte de influenciador que arruma o cabelo. Tem gente que influencia só dancinha. Eu quero influenciar pessoas cristãs. O meu público é cristão. O cristão vai entender. Eu quero que desbloqueie essas crenças limitantes. Por que que só o ímpio está lá no topo? Sendo que era o contrário. Eram os cristãos que tinham que dar exemplo, falar, olha, o Deus que eu creio é um Deus de abundância. Gente, o versículo que eu mais ouço, mais falo, né? Eu estou programando aqui, eu estou montando é como se fosse assim, um curso de finança à luz da palavra, é um curso. Tem aula 1, tá lá no YouTube. Aula 2, essa é a aula 3. Esse curso é para abrir, para falar que as pessoas têm que desbloquear. Então, primeiro, autoimagem. Achar que você não tem valor, você tem valor. A Bíblia fala que você é imagem e semelhança de Deus. E Gênesis 1:26 fala que você nasceu para governar. Então, se você nasceu para governar, você tem que ser o dono, o proprietário. E se for um empregado, vai ser o melhor, porque as pessoas vão ver Deus na sua vida. Terceiro, a necessidade de aprovação. Você não faz porque você fala assim, a pessoa vai me criticar, a minha esposa vai me criticar. Se eu falar desse projeto, as pessoas vão rir de mim. Então esquece as pessoas e olha para Deus. Se Deus falou, abre uma escolinha, abre uma escolinha. Abre uma oficina, abre oficina. Entendeu? E sempre buscando em Deus direção. Sempre buscando em Deus. Eu estou montando esse curso de finanças porque eu vou colocar para vender na plataforma de vendas. Porque eu quero que os cristãos abram a mentalidade. Esse negócio, quando a gente coloca no coração assim, é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu. Isso fica martelando na nossa cabeça. E a gente acha que está pecando por querer ter uma vida abençoada. Porque a gente lê aquilo ali e pensa. Aí lembra do rico, né? Do jovem rico. Gente, a pessoa pega só aquele pedacinho ali, que quando Deus fala, ele fala, Deus, Jesus, o que eu preciso para herdar o reino de Deus? Ele falou, você precisa cumprir os mandamentos, você precisa. Ele falou, não, mas eu cumpro todos os mandamentos. Aí Jesus, é como se fosse um teste, falou assim, então venda tudo que você tem e dê aos pobres. Aí ela baixou a cabeça e não quis. Mas entenda bem, porque o amor dele estava no dinheiro. O nosso amor está em Deus, querido. Nosso coração é trono de Deus. A nossa vida, Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Então, nosso coração, o dinheiro está no bolso, o dinheiro é bolso. Nosso coração, o jovem rico, é porque o amor dele estava na riqueza. O amor seu não está na riqueza. O seu desejo de ter dinheiro, a sua motivação é transbordar, é ajudar sua mãe a ter um plano de saúde, a sua avó, é ajudar seus irmãos, é transbordar. E Deus sabe disso. Que você não vai ter para reter, você não vai ter só para você vai transbordar, querido. E é isso que Deus quer que o povo de Deus entenda. Por que os ímpios, que é o dono das maiores empresas? Por que os ímpios, que é o dono das melhores coisas no Brasil, e o povo de Deus está lá como escravo, empregado? Eu não estou desfazendo de empregado, querido. Eu estou querendo dizer que às vezes é os piores empregados. Lê bonito na igreja, prega bonito na igreja, louva bonito na igreja e no dia a dia é o pior. Então isso não condiz com a palavra. Você não está vivendo a palavra. Você está até dando uma coisa negativa. Você está dando um testemunho negativo. A Bíblia fala que você é cabeça e não cauda. Lê lá, todo mundo sabe disso. Se Deus te fez por cabeça, Ele quer que você seja como José. Imagina, José, nem existia o cargo de governador. Ontem eu falei isso aqui. Primeiro lugar, o reino de Deus. Isso, Risoneide. Isso tem que ficar claro, gente. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não é a religião, busca o reino de Deus. E a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Começa a buscar Deus em primeiro lugar. Acorda, ora, busca de Deus, medita na palavra, mas viva a palavra. Ó, a fonte é Deus, a fonte é Deus. Tá vendo? Isso aqui é a nossa fonte, olha. Beba dela, olha. Beba dessa fonte. E se você for inspirado por Deus, querido, você vai ser como Salomão, principalmente depois que ele falhou.
Mas ele pediu a Deus sabedoria e Deus deu sabedoria. Deus abençoou José, Deus abençoou Davi. Qual da Bíblia que Deus não abençoou, querido? Paulo, o sonho de Paulo era pregar. Deus honrou Paulo. Paulo foi o maior evangelista porque o foco dele, a missão dele na terra era essa, de pregar a palavra. Então ele transbordava, ele meditava na palavra e Paulo transbordava porque a missão dele era essa. A sua missão pode ser realmente de ser um grande empresário e transbordar. E se você está numa empresa, você precisa crescer nela, crescer, subir os degrauzinhos. Por quê? Porque está escrito na palavra que Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. O versículo que eu mais falo, se quiserdes, está em Isaías, e me ouvides, comereis o melhor. Como que nós não estamos comendo o melhor, querido? Estou falando de mim, quantas lutas eu já passei. Mas porque talvez eu não tinha esse entendimento. Se quiser e me ouvir, eu quero decisão. Você vai tomar uma decisão hoje. Eu decido ser uma pessoa que vai transbordar. Eu coloquei na minha geladeira, gente. Eu fiz uma placa assim de caderno e pus assim: esse ano é o ano do transbordo. Porque a palavra não tem poder. Deus não usou a palavra, faça-se a luz. Deus usou a palavra, então a palavra tem poder. Então escreve, vou te dar uma atividade, escreve o que você quer. Qual o seu projeto de vida? Todo ano a gente faz isso na igreja, eu pus assim: esse ano será o ano do meu transbordo. É daqui para melhor. Eu vou transbordar, querida. Eu vou transbordar. Como no passado eu dei emprego a 5 famílias com a minha escolinha, eu quero transbordar na vida das pessoas. Eu quero ter para quando alguém falar: Glória, eu estou precisando, eu falo: não, eu tenho. Eu te passo um Pix. O meu vizinho, eu preciso de uma cesta básica. Eu não estou indo ali, vou comprar e vou te dar. Então você não vai ter para o seu bem querer. Deus me deu uma visão, tá? Quem está aqui há mais tempo comigo sabe disso. Deus me deu uma visão clara, muito clara. Deus me mostrou uma fonte. Num dia, Deus mostrou uma fonte. Eu fui descendo para ver essa fonte. Eu e o meu marido e meu filho. Deus mostrou a fonte. Por isso que eu tenho falado de fonte, que Deus é a fonte. Deus mostrou a fonte. No mesmo dia, foi assim que eu comecei com o TikTok. Eu nunca tinha feito uma live na minha vida, nunca. Aí Deus, no mesmo dia, mostrou um pé, uma visão. Gente, não foi sonho. Escuta isso que eu tô falando, que é, olha nos meus olhos, sinceridade de coração. Deus me mostrou uma árvore. E a árvore caía tanta fruta. A Luzinete já ouviu isso muitas vezes. Caía tanta fruta, tanta fruta, tanta fruta, mas parecia uma mágica. Um barulhão, caía tanta fruta. O que eu entendi? A fruta mesmo, a árvore, por exemplo, o pé de laranja. O pé de laranja, ele mesmo não chupa a laranja. A laranja é para os outros. Então, quando eu transbordo, não é para mim, é para os outros. Um pé de fruta, analisa. Um pé de fruta, quando ele dá fruta, é para os outros. É isso que você tem que entender. Tudo que você alcançar não é para você. Você vai ser o canal. Você vai transbordar na vida das pessoas. É igual um copo de água. Esse copo, se ele encher, vai transbordar. Eu nem vou aproveitar, porque vai transbordar, vai jorrar. É isso que Deus quer, que você transborde, querido. Então, a mensagem de hoje é transbordo. Essa live, ela vai ficar, né, para quem quiser, eu vou colocar no YouTube, Glória Ribeiro. Tem lá a aula 1, que é sobre, eu falei sobre, deixa eu ver aqui, a aula 1 eu falei para desbloquear a autoimagem, porque a gente carrega uma imagem muito negativa nossa, achando que a gente não tem valor, que a gente não vale nada. E isso está em Gênesis 1, que fala que você é imagem e semelhança de Deus. Essa é a sua identidade. Essa é a aula 1, autoimagem. A segunda aula, eu falei sobre escassez, que a gente tem que desbloquear essa mentalidade de escassez. Achar que o mínimo tá bom, porque Deus quer que você transborde. Hoje, a terceira aula, eu falei sobre a gente tem a necessidade da aprovação das pessoas. Não espera você ser aprovada. O único que tem que te aprovar é Deus. Então, às vezes a gente fica esperando as pessoas falar, vai lá, Glória, faz.
Gente, é muito bom ouvir palavras de motivação, mas você tem que agradar a Deus. Pode desagradar todo mundo, mas a Deus não desagrada. Leia, sugestão, leia o livro Uma Vida com Propósito. Essa é a lição de hoje, a necessidade de aprovação. E amanhã eu vou falar, amanhã não, amanhã é sábado, segunda-feira, eu vou falar sobre a necessidade de buscar o conhecimento, tá? A Bíblia fala, o meu povo perece porque lhes falta o conhecimento. Conhecimento da palavra, livros, eu vou indicar livros. O primeiro que eu estou indicando, Uma Vida com Propósito. Amém? Amém, Risoneide. Ô, Risoneide, você me motivou muito, tá? O que vocês escrevem aí, gente, me motiva a fazer a outra live. Então, a segunda-feira eu vou falar da importância do conhecimento. 11h33 eu vou estar aqui falando da importância do conhecimento. Como é importante a gente buscar conhecimento. E a partir do momento que você tem conhecimento, você vai ter sabedoria para aplicar. Porque conhecimento, encher de conhecimento e não transbordar não adianta, tá? Então, eu quero que você escreva uma palavra aí que resume essa live. O que mais te tocou nessa live? Qual a palavra, a frase? O que você tem a me dizer aí que eu vou até anotar aqui? Qual a palavrinha? Qual a frase que você ouviu e você falou assim, puxa vida, isso aí virou uma chave aqui na minha mente. Isso aí foi um código que eu aprendi, uma palavra. Escreve aí, gente, o que você... Uma palavra que resume essa live para você. O que foi de bom que você aprendeu aqui? Fala para mim. Escreve aí que eu vou anotar. Por quê? Isso me faz entender que valeu a pena. Que essa live não foi uma live de dancinha. Eu quero influenciar. Eu quero fazer diferença na vida das pessoas. Ô, Isaneide, você me apoiou muito aqui, tá? Quando você escreve as coisas aí, isso faz entender que pelo menos alguém tá aprendendo, sabe? Não adianta uma live transbordando e todo mundo ali sai sem nenhum conhecimento. É muito importante. O tempo da gente é muito precioso, né, gente? Então, o nosso tempo é muito precioso. Eu vou fazer uma oração encerrando, mas antes eu gostaria que vocês colocassem uma palavra, uma frase que te tocou aqui. E depois eu vou fazer oração. Você pode fazer isso? Uma palavra, por exemplo, eu aprendi que Deus quer que eu seja transbordante. Então, transbordo foi uma coisa que você aprendeu. Sair da escassez, né? Tá bom? Enquanto isso, eu vou orar, eu vou encerrar, já deu o horário. Senhor, Deus querido, Deus amado, Pai, eu te agradeço porque eu sei que eu fiz aquilo que agrada ao Senhor. Eu sei, Deus, que eu não estou aqui para agradar o ser humano, eu estou aqui para fazer a tua vontade, porque a tua vontade, Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eu sei que tudo que eu falei aqui não vai ser em vão. Eu sei que o que eu falei está na palavra de Deus, está tudo escrito na palavra do Senhor, que cada um aqui é imagem e semelhança de Deus, que cada um aqui nasceu para governar, está em Gênesis 1:26, que Deus não quer que a gente espere a aprovação do ser humano, nós temos que agradar a Deus. Se nós for agradar o ser humano, a gente nunca vai conseguir. Nem Jesus agradou a todos. Por isso, Deus abençoa o dia de cada um, que cada um saia aqui cheio de esperança, de renovo, abençoa e que todos sintam o desejo de estar aqui de novo segunda-feira, aprendendo sobre conhecimento. Abençoa, Deus, que cada um saia com algo diferente, porque eu sei, Deus, que o Senhor tem propósito em todas as coisas. Ninguém entrou nessa live por acaso, porque foi propósito do Senhor. Assim, meu Pai, eu te agradeço. Amém. Se você crê, diga amém. Eu agradeço você que ficou aqui. E eu sei que é propósito de Deus, tá? É isso aí, um abraço. Fiquem com Deus. Obrigada por vocês ficarem aqui comigo esse tempo todo, tá? Segunda eu vou tentar fazer 1 hora no máximo, tá bom? Deus abençoe, até segunda, se Deus permitir. Amém? Obrigado a todos, obrigado André pelos presentes, Maísa, obrigado pela presença, Risoneide, obrigado pelo apoio, cada um que permaneceu aqui, muito obrigado. O André, a Lu, Risoneide, Franciele, Nana Santos. Obrigado, Deus abençoe. Tchau, tchau.